aqui na unção da... Graça e paz a todos. Como prometido, não estou em casa, estou aqui na casa dos meus irmãos. Glória a Deus. Na casa de Carlos, com a Eve. Amém. A Laís disse que não era para mostrar ela, então não vou mostrar a Laís, tá bom? Mas eu dei uma pausa aqui, nós estamos tratando sobre coisa do reino, então quando terminar eu volto. Eu disse, não, mas eu preciso fazer uma pausa, porque eu fiquei de falar com a igreja e eu preciso ministrar o que eu tenho sido ministrado sobre esse tempo profético, esse tempo, ou melhor, né, minha pastora, esse tempo apostólico sobre as nossas vidas, porque Deus, ele está resgatando esse altar apostólico. Amém? Ontem de altar eu falei sobre essa revelação e eu vou fazer questão de ler aqui vamos orar para nós começarmos. Glória a Deus. Grandioso Deus, Pai amado que estás no céu, Espírito Santo de Deus, graças te damos. Usa a minha vida, fala conosco, Pai. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas o Senhor tem me movido nesse tempo profético, nesse tempo apostólico, Pai, e eu quero beber mais de Deus. Que o Senhor desate, Pai, que o Senhor tire as vendas espirituais dos nossos olhos, Pai, os tampões dos nossos ouvidos, Pai, a sujeira do nosso entendimento, e que o Senhor possa clarear nossa mente, para que possa entrar aquilo que tem sido ministrado no Teu altar, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, esse é um tempo de recomeço, um tempo de reconstrução, de alinhamento de altar, Pai. Deus, eu acredito nisso, Pai. Fala com cada pessoa que está presente, que vai ouvir essa mensagem. Se desconstrua de tudo e ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho falado isso, Deus tem nos tocado, tem tocado no coração da Evelyn, tem falado conosco, nós temos sido ministrados em um tempo apostólico, e que ele precisa desse novo tempo. E esse tempo, pastor, como assim? É um tempo em que esse ministério, ele foi, como eu posso dizer, amputado, tá? Muitos, prestem muita atenção nisso que eu estou falando, muitos não reconhecem o ministério apostólico. Mas a gente tem que entender que existem 5 ministérios dentro da Bíblia: o apostólico, o profético, o pastoral, o evangelístico e o de mestres. E Deus, ele está levantando um tempo, e tem levantado ministérios, tem levantado igrejas para esse resgate desse ministério. Satanás, ele não quer que esse ministério volte a ser ativado, porque o ministério apostólico nos tempos de Jesus, quando ele está ativo 100%, ele ganha as nações e até os confins da terra. Meu Deus, como é forte isso. Quando o ministério apostólico ele está ativado, quando o ministério apostólico está plenamente ativado, ele conquista todo mundo até os confins da terra. E eu provo hoje para vocês, eu quero ler, eu não vou explicar tudo nesse texto, eu pretendo ser bem breve, mas nós vamos trabalhar essa semana em cima desse texto, parte por parte. E hoje eu provo para vocês essa revelação de Ezequiel, capítulo 37, que os 5 ministérios, eles estão ativos, estão dentro desse ministério.
Abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 37. E nós vamos ler o verso 7. Tá? 37, 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Então profetizei, conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, como um som de chocalho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Ed Carlos, Laís, você que está em casa, olha o que Deus ele fala. Eu vou até fazer questão de ler algo. No capítulo 37, verso 1, diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu, me levou até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E em seguida ele mesmo me levou para caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso número de ossos no vale, e todos estavam mirrados e secos. Essa palavra ela diz assim: o que a gente entende sobre isso? Que antes, Ed Carlos e Laís, você que está na sua casa, antes de qualquer mover apostólico, existe um mover profético. A Bíblia fala que o próprio Espírito, olha só, o mover profético pega o profeta Ezequiel e conduz e leva ele para esse vale. Então você vê o mover profético sendo ativado nesse ambiente para chegar um novo tempo. Para chegar um novo tempo. Porque o profético, ele está além do seu tempo. E ele diz assim: pode esses ossos reviver? O mover profético, ele vem antes do mover apostólico. Ele é um prelúdio para o que vai acontecer. Afinal de contas, meu Deus, afinal de contas, antes do mover apostólico, não veio o profeta, não veio João Batista para profetizar, Aleluia, a vinda do Messias que estaria aqui. Forte, né? Isso desceu agora. O mover profético, isso mesmo, pastor, autoridade profética abrindo caminho. Abrindo caminhos. Meu Deus, como isso é forte. Pode falar, pastora. Legitimou. Abriu caminho para o ministério apostólico. Meu Deus, como é forte. Talvez por isso, igreja, talvez por isso, Evelyn, o ministério apostólico e o ministério profético tem sido amputado, porque Satanás sabe que ele amputando o ministério profético, não se há um prelúdio para o ministério apostólico, não há uma preparação de caminhos, né? Não há uma legitimação para o ministério apostólico. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Então, assim como João Batista abriu caminho para que o Messias viesse, para que o ministério apostólico fosse legitimado aqui na terra, porque preste atenção, até então o ministério apostólico
Ele não estava efetivamente. Jesus Cristo vem para legitimar, para pôr em prática o ministério apostólico. Então, olha que interessante. Em Ezequiel 37, a partir do verso 1, a gente vê o mover profético, levando o profeta para profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E no verso 7, a Bíblia fala, quando o profeta, ele abre o caminho e fala assim, então o que? Profetizei. Então quando ele profetiza, quando ele abre o caminho, enquanto eu pregava, enquanto eu profetizava, ouviu-se então no vale um barulho, um ruído estranho, como um som de chocalho, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Que barulho era esse? Nada mais, nada menos. Era o ministério apostólico. O ministério apostólico é o ministério que causa alvoroço. É o ministério... Meu Deus, olha só. Olha que revelação profunda. O ministério apostólico é o ministério que une um exército, que estrutura um exército. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o ministério profético abre o caminho, o ministério apostólico estrutura um exército. Meu Deus, afinal de contas, os apóstolos não estruturaram o corpo de Cristo para as nações? Aleluia. Nós vemos a legitimação do ministério apostólico no versículo 7, quando se ouve um barulho. Que barulho era esse? Era o ministério apostólico sendo ativado dentro daquele exército. Aleluia. Era o osso, é a estrutura mais robusta, é o que dá sustento para o corpo. É o ministério apostólico. Glória a Deus. O ministério apostólico dá sustento para o exército que se levanta. Pastor, e o ministério pastoral não é ele quem está, não. O ministério pastoral, ele não sustenta, ele não é o osso, não é a estrutura de um corpo. Nós chegaremos lá. Mas a Bíblia, quando ela leva Ezequiel para isso, mais uma vez eu repito, é mostrando os 5 ministérios ativados dentro de um corpo. Essa noite nós estamos vendo o ministério profético, mas eu não abro só por ele. Mas o que eu vi falar essa noite foi especificamente do ministério apostólico. Então Deus, ou o Espírito, quando leva Ezequiel a esse vale sequíssimos, sabe o que Deus me faz saber? Que ainda que os ossos, a estrutura esteja seca e morta, sem vida, o ministério apostólico, ele tem o poder de trazer vida aonde não tem, trazer estrutura aonde não tem nada mais. Guardem essa palavra. Eu prometi que ia ser breve.
E hoje eu estou falando do ministério apostólico. Amanhã eu falarei de outro ministério. Dentro dessa visão que Deus tem me dado, chegou um tempo de ativarmos os 5 ministérios. Chegou o tempo, Deus tem falado muito em meu coração, no coração da Evelyn. Chegou um tempo de ministério deixar de ser amputado por outro ministério. Vamos viver a plenitude dos ministérios. Deus, Ele tem me feito entender que para vivermos todos esses ministérios, precisamos reconhecer. Precisamos ter a unção de filhos guardados em nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor. Reflitam isso em seu coração. E guardem esse mistério de Deus. Espírito Santo de Deus, quero te apresentar cada vida. Que o Senhor possa ir visitando, Pai. Senhor Deus, mais uma vez eu te peço que o Senhor possa reconstruir, remoldar, escrever, sobrescrever em nossos pensamentos, em nossa mente, aquilo que chegou para esse tempo, Pai. Meu Deus, estamos num tempo favorável, Deus. Estamos em um tempo em que céus e terras estão ligados, em que céus e terras estão muito próximos, Deus. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha nos trazer a revelação completa da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fiquem na paz do Eterno. E até amanhã, igreja.